Olá, você está no podcast Experiência com Deus. Quero desejar a todos a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E antes da gente falar sobre a nossa convidada de hoje, quero pedir a você que nos siga nas redes sociais, no Instagram, temos também o TikTok. E você que está aqui no YouTube, já clica lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Gratidão a todos vocês, é sempre uma alegria estar aqui. E hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber Rayane Campos da Silva, da Assembleia de Deus Visão Missionária. Vai estar contando um pouco das suas experiências, e ela que é missionária, trabalha no campo indígena, e você vai ficar impactado com o testemunho dela. Eu creio que vai tocar o seu coração e compartilhe com mais pessoas, porque tem pessoas que precisam ouvir que tem solução, e a solução é Jesus. Rayane, é uma alegria ter você aqui conosco e gratidão por ter aceitado o nosso convite. Graça e paz, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade. Eu creio que os céus ele preparou para nós nessa tarde Amém. e nós vamos aqui falar um pouquinho da nossa experiência com Deus e creio que vai ser impactante. Glória a Deus. Rayane é da Barra do Riacho, Isso, Barra do Riacho. mas sempre morou aqui em Aracruz mesmo? Barra do Riacho, né? Eu sou nascida e criada lá, sempre morei na Barra do Riacho, município de Aracruz. Que bênção. E muito tempo no Evangelho? Sim, desde sempre, né? Nossa família, não posso dizer que eu vim de berço evangélico, porque a minha avó, ela se converteu bem depois, veio do catolicismo, mas eu, desde quando eu me entendo por gente, né? Eu tenho 37 anos e desde sempre na presença do Senhor, criada na igreja, e então eu posso me dizer que não nasci em berço evangélico, mas venho de um lar cristão há bastante tempo, tem uma base bem consistente aí. Glória a Deus. E para quem está nos assistindo, quem é Rayane? Então, Rayana, ela é a mulher que Deus reescreveu a história dela. Rayana, ela é a mulher que Deus deu uma segunda oportunidade e teve uma experiência profunda com o Senhor. E nessa tarde eu gostaria de relatar a Rayana, serva de Deus, a Rayana mãe, a Rayana missionária. E eu creio que nesta oportunidade aqui nós vamos entender um pouquinho de quem realmente a Rayana é de fato. Glória a Deus. E missionária. O que é ser missionária? Então, Luciano, missões é algo que nasceu no coração de Deus e fazer missões, em primeiro lugar, você tem que amar. Você tem que entender qual é a chama que arde dentro de você. E por muito tempo, desde sempre, eu amei essa parte das missões, eu amei essa parte de servir, porque missões, resumindo em todo um contexto, é servir, né? Independente de onde você esteja, desde que você esteja exercitando seu papel, né, com confiança, com determinação e crendo que o próprio Deus te direcionou para aquilo. E quando você ama o que você faz, você não vê desafio, né? Você apenas executa a missão com dedicação. Mas quando você já veio um bom tempo no Evangelho, se já é algo que já ardia no seu coração ou foi nascendo, Deus te chamou, te separou para fazer missões? Então, na verdade, não é algo que ardia no meu coração, né? Desde sempre, eu sempre corri, né? Mas havia promessas dentro da palavra, dizendo que o Senhor tinha me escolhido, me separado para, né, pregar às nações, e eu não me via. Normalmente as pessoas nunca se vê fazendo aquilo, né? Mas quando Deus chama, Ele também capacita, então é isso. Glória a Deus. E tem uma palavra para deixar para quem está nos assistindo? Então, nessa tarde, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo aí, que se você tem algo específico, que tem uma chama que arde dentro de você, e se você foi chamado para algo, não temas, né? Pois o Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele também nos prepara. Normalmente nós temos medo, nós temos dificuldade, talvez nos sentimos até incapazes, menores, né? Essa é uma mania que todos nós temos, mas a palavra que eu falo para você nessa tarde é: não desista, apenas prossiga olhando somente para o alvo que é Cristo, pois Ele jamais irá deixar você pelo meio do caminho. Você, sendo mulher, mulher de Deus, é claro, e as pessoas já olharam assim com olhar desacreditando ou desprezando, porque hoje em dia a gente vê que no mundo os homens têm muito preconceito.
que a mulher tá ganhando espaço. E vai ganhar muito espaço, porque as mulheres são mais inteligentes que nós mesmos, não tem jeito. Ah, E já teve assim, ah, as pessoas olhar com desprezo pelo trabalho que você faz de missões? então, Luciano, na verdade, o preconceito existe. Infelizmente, no nosso meio evangélico, nós ainda lidamos com essa barreira do preconceito em si. Por muito tempo, né, foi-se pregado em vários altares, dentro de várias denominações, de que a mulher ela não poderia talvez ocupar um cargo tão importante assim, né? Ela sempre deveria ficar, eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu prefiro usar sempre na sombra de alguém, né? Sempre tem aquela ideia do sacerdote, do protetor, do provedor do lar. Não desconcordo com essa fala, mas eu acho que quando Deus ele chama, e se o Senhor ele chama, ele se encarrega, né, de nos colocar, de nos preparar. E o Senhor jamais vai chamar alguém para que essa pessoa fique na sombra, nos bastidores. Se Deus chamou, de fato, ele quer colocar você no centro, no meio, e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E se nós formos parar para analisar, dentro da Bíblia, existe várias mulheres que o próprio Deus levantou. Nós temos aqui o exemplo de Débora, né? Profetisa, juíza, que o próprio Deus levantou, enquanto tinha vários juízes e profetas que não tinham a audácia nem a visão que Deus deu para Débora. Então, aqui nós podemos abordar que o Senhor ele não está preocupado com o nosso sexo, né, ou com o nosso tipo feminino ou masculino, né? Ele está preocupado em pessoas que estão disponíveis e ele vai usar, independentemente. E o preconceito existe, de fato, mas nós mulheres estamos preparadas para isso, que desde sempre existiu. E quando Deus escolhe, ele sempre sabe quem ele levanta, e mulheres com garra, mulheres com determinação. E eu prefiro crer que todas as mulheres da nossa geração aí têm feito um papel muito lindo, muito importante, e têm mesmo feito diferença no meio da missão, de qualquer trabalho que ela executa, tem sido com perfeição. Glória a Deus. Você trabalha mais nas aldeias indígenas? Sim, hoje eu atuo como missionária de campo, né? Há 2 anos estou trabalhando com os povos originários, dentro de 2 aldeias, a aldeia de Comboios, né, que é o Tupiniquins, e a aldeia de Córrego do Ouro também, que é uma mistura que tem os guaranis também, Tupiniquins. Então nós trabalhamos aí há 2 anos com esses povos e tem sido algo extraordinário. Nós, do projeto 100% Missões, eu como coordenadora também, uma das coordenadoras do projeto, nós temos trabalhado desenvolver a importância da missão e nós aprendemos que missão, aonde houver uma alma, ali há um campo missionário. Então, de repentemente, para muitos é um cenário improvável, mas nós vemos como um cenário, como um terreno fértil, porque há almas, há pessoas que precisam de Cristo e Deus tem desenvolvido um trabalho através de nós extraordinário, trazendo pessoas para o Evangelho, e Deus tem impactado grandemente as aldeias de uma forma assim sobrenatural. E no começo da obra missionária que Deus te escolheu para fazer, teve algumas barreiras que teve que quebrar? Foi difícil? Então, Luciano, barreiras até hoje a gente enfrenta, né? Eu gosto muito de não frisar a parte da dificuldade, porque na maioria das vezes as pessoas veem a missão como algo difícil de se executar. De repentemente, pela forma que muitas pessoas expressam a respeito das missões, acaba não despertando um desejo no coração de outras pessoas, porque trazem muitos desafios, trazem muitos obstáculos. Então, eu prefiro trazer o lado bom da missão, eu prefiro trazer o lado do amor de se fazer missões, eu procuro trazer o lado gratificante de, né, trabalhar em prol do reino de Deus, porque tudo que você faz em prol do reino de Deus é gratificante, né? E eu costumo dizer que Deus ele não fica devendo nada para ninguém, né? E tudo que nós lançamos no altar, o altar nos devolve. E as dificuldades, os desafios, eles fazem parte do processo, porque para se viver propósito, né, você tem que viver um processo também. E nada na nossa vida é fácil, né? Não só nas missões, na nossa vida pessoal, na nossa vida material e todo um contexto, sempre vai ter desafio, mas nós sempre colocamos obstáculo quando se trata das coisas do Senhor. Então, assim, nós temos algumas dificuldades, mas o Senhor também tem cuidado de tudo e Ele não tem desamparado a gente. Glória a Deus. E a importância no campo missionário da oração e do jejum. Então, Luciano, oração é a base, né? Não tem como fazer missões sem orar, porque quando você
vai para o campo missionário, você está literalmente no campo de guerra, né? Igual tem aquele louvor, né? Quem estava em guerra era eu, né? Eu fui acertado os meus. E, literalmente, esse louvor hoje eu consigo viver ele na prática, porque a partir do momento que você se dispõe a ir, a servir, literalmente você vira alvo, né? A gente vira alvo, e se você não tem uma oração, se você não tem uma vida de renúncia, se você não tem uma vida de busca, se você não tem uma vida de entrega mesmo, jejuar, buscar ao Senhor, você não suporta, né? É Ele, tem que ser Ele. Se não for Ele, a gente não consegue continuar, né? E viver mesmo os obstáculos que vêm à nossa direção. E existe uma experiência impactante com Deus que age no seu coração e tem que ser contada para quem está nos assistindo? Ah, existe sim, Luciano. Eu tive uma experiência com Deus em 2019, né? Onde eu fui acometida por um câncer no útero. E acho que foi assim o momento que eu mais presenciei a presença de Deus na minha vida. Foi o momento onde eu mais tive uma intimidade mesmo com o Senhor e eu pude viver, né, o milagre de Deus na minha vida. Então, é interessante passar nessa tarde para quem está nos ouvindo. E como foi que recebeu o diagnóstico? Porque às vezes os médicos, nada contra, cada um tem, eles são muito firmes, né? Sim, Quando fala, ó, você tá com isso, isso e isso. isso, Não faz rodeio para falar. exatamente. E como foi receber esse diagnóstico? Então, Luciano, o chão abriu, né? Literalmente, eu falo que quando você recebe um diagnóstico de câncer, você não recebe um buquê de flores, você recebe um buquê de espinhos. É uma trajetória muito árdua, é uma trajetória muito difícil, mas não é impossível quando você tem Deus, né? Quando você acredita no Deus que você serve, no Deus que você prega. E eu, como serva do Senhor, eu sempre, né, tive a oportunidade de ouvir vários testemunhos. A nossa família, nós costumamos dizer que nós vivemos muitos milagres, né? Eu tenho uma tia também que tem um testemunho muito forte a respeito, né, dela ter morrido mesmo, me ressuscitou, né, dentro do Hospital São Camilo, e ela está aí para a glória de Deus, e eu também vim com essa experiência com o Senhor. Vamos trazer essa mulher aqui, gente. Essa mulher Dona aqui. Joelma, estiver nos ouvindo, Dona Joelma, temos que contar essa é a benção mãe do aí. pastor Pedro Paulo, a minha tia, que está com Rapaz, 72 anos, e ela literalmente, ela morreu e viveu glória a dentro do Hospital Deus. São Camilo, e está aí para a glória de Deus. Grande mulher de Deus. Glória a Deus. Mas como foi o processo até receber a cura? Então, Luciano, o processo ele foi muito doloroso, né? E quando eu recebi o diagnóstico, foi logo após uma gestação que eu tive, né? Estava com 4 meses e eu tive uma perca de um bebê. E após essa perca foi mandado o feto, né, para fazer biópsia. E quando chegou o resultado da biópsia, veio constando, né, que eu estava com câncer no útero. Então, literalmente, eu engravidei com câncer e não sabia. E naquele momento, quando eu recebi, né, aquele resultado, foi tudo muito rápido, o Senhor preparou tudo, né, e o pessoal da Casa Rosa, ali onde eu fazia acompanhamento, eles me encaminharam para o Santa Rita. E quando eu cheguei lá, e o Senhor já tinha preparado, né, uma equipe médica muito maravilhosa e um médico, ele sentou comigo e me fez 2 perguntas muito importantes, né, se eu já tinha filhos, e depois ele me perguntou se eu tinha dificuldade, se precisasse, né, fazer a retirada do útero, e eu falei que entre filho e a minha saúde, eu preferia a minha saúde, e então optamos, né, pela retirada e fizemos esterectomia total. E quando nós fizemos a esterectomia total, com uns 2 meses que eu voltei para a revisão da cirurgia, já tinha dado metástase no meu pulmão, foi tudo muito rápido. E aí então eu já, né, saí da parte da oncologia e já fui para a parte de mexer com a parte do pulmão. Ali dentro mesmo do hospital, fui encaminhada para uma outra médica que faz o meu acompanhamento até hoje. E quando ela me acompanhou, ela passou as sessões de quimioterapia, né? Eu fiz 67 sessões de quimioterapia. Foi um momento muito difícil, um momento bastante desafiador, digamos assim, aonde eu pude literalmente entender que a minha vida ela estava realmente nas mãos do Senhor e que o milagre que eu precisava só o Senhor poderia fazer por mim, né? Porque naquele momento eu
precisei entender, né, que era para mim colocar a minha fé em ação, né? Porque uma coisa, Luciano, é nós pregarmos, outra coisa é você viver e crer que Deus realmente tem poder para fazer infinitamente mais. E muitas vezes a gente não é compreendido quando a gente está passando algum processo por outras pessoas. Mas fala assim, ah, mas ele não é crente? Por que tá Sim, vivendo isso aí? exatamente, exatamente. E às vezes o Senhor, ele permite algo acontecer com nós para a gente viver e falar, não, realmente o Senhor cura. Sim, exatamente. Eu acho que essa fala, Luciano, foi o que eu mais ouvi durante o processo. Não é serva de Deus, não está na presença do Senhor, não prega. E que Deus é esse, né? Eu ouvi de pessoas próximas e muitas das vezes a frustração batia porque nós somos seres humanos, né? Mas em momento algum eu duvidei do que Deus tinha preparado para mim, porque antes de começar o processo, o Senhor ele falou comigo, né, que ele tinha algo para fazer na minha vida, que ele tinha um propósito na minha vida e que por muito tempo também eu quis, né, anular, eu quis meio que deixar de lado o que o Senhor tinha confiado nas minhas mãos. Eu gostaria até de ressaltar aqui, Luciano, nessa tarde, a questão da desobediência, né? Quando Deus ele tem um chamado específico com a gente e nós queremos recuar, nós queremos tardar aquilo, e nos preocupamos muito com coisas terrenas e não é ruim você pensar nas coisas terrenas. O problema é quando você se esquece do que Deus tem nas suas mãos e acaba se apegando a coisas materiais e deixando de fazer aquilo que o Senhor, né, separou, confiou nas suas mãos. E eu corria muito, né, de fazer a obra do Senhor. E eu era aquela crente domingueira, só ia aos cultos de domingo, porque durante a semana eu estava trabalhando, estava estudando, e eu sempre falava, eu tô cansada, eu não posso, eu vou dia de domingo, Deus, ele entende. Realmente, Deus, ele entende, mas o que ele confiou nas suas mãos? Como que fica, né, essa parte da obra, né, que você às vezes não tem tempo, às vezes você se sente afadigado, e eu entendo que essa experiência com o Senhor foi necessária para mim fazer exatamente o que eu faço hoje, para mim entender o que Deus quis, né, e quer através da minha vida. Essa experiência, ela foi assim de uma extrema importância, porque eu acho que o momento que eu mais trabalhei para o Senhor, Luciano, foi o momento da enfermidade, né, dentro do Hospital Santa Rita. A minha quimioterapia era 72 horas na máquina, então era 3 dias, eu ficava mais no hospital do que em casa. Então, esses 3 dias que eu passava lá, eu estava na químio, e eu saía das máquinas de quarto em quarto, eu evangelizava, eu falava de Cristo, eu pregava o evangelho, eu orava por pessoas. E nesse momento, assim, Deus ele me usou de uma forma tão extraordinária que às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam aonde é que ela arruma tanta força, aonde é que ela está conseguindo ainda se manter de pé. E eu entendia que o próprio Deus ele me sustentava todas as manhãs, me dando ali oportunidade para que eu pudesse ali, né, proclamar o evangelho de salvação e dizer que Cristo faz e ele cura. Quando a gente passa algumas lutas, alguma dificuldade, o Senhor sempre coloca alguém para nos ajudar na caminhada. Tem alguém assim especial que o Senhor te apresentou para cuidar de você? No momento da enfermidade, Sim. sim, Deus levantou a minha tia, a Luciana, e eu falo que ela foi meu anjo mesmo que o Senhor preparou, porque sabe aquela pessoa que abraçou mesmo a causa, aquela pessoa que deixou os seus interesses de lado, aquela pessoa que deixou a sua vida, parou a vida dela literalmente, e ela trabalhava, e Deus foi tão bom, Luciano, que Deus preparou assim um encarregado tão bom, que o momento que eu estava no hospital, os 3 dias, ela pedia atestado e ele nem abonava os dias dela, e ela ficou mesmo literalmente dias e dias, noites e noites do meu lado. E eu falo que, primeiramente, a Deus, e eu devo a minha vida, a gratidão a ela, porque ela cuidou de mim nos detalhes do banho até a troca de fralda que eu precisei usar. E hoje, tudo que eu me tornei, se eu estou aqui, primeiramente a Deus, e eu devo a minha vida a ela, porque talvez, se ela não tivesse lá, eu não sei se eu teria suportado, porque muitas das vezes, no meio do processo, eu quis, né, desistir, eu quis recuar, eu quis me entregar, e ela sempre estava lá, não, você não vai desistir, você não vai se entregar, e você precisa lutar, porque você tem uma filha que depende de você. Na época, minha filha tinha 10 anos, hoje ela tem 17, a Emanuele, né, então era muito pequena,
E ela me deu muita força, e ela foi sim, e é o meu anjo. Vou falar anjo da guarda, que essa palavra não cabe aqui para nós, mas foi o meu anjo que Deus preparou naquele momento para estar do meu lado. E você falou que trabalhou quando estava lá no momento de enfermidade, trabalhou muito para Jesus. Sim, Ganhou vidas? várias, Glória a Deus. várias Tem ganhei. alguma que te deixou assim mais impactada? Algo Hum, assim que mexeu com o coração? Eu sei que todas é importante, eu sei que todas. sim. Mas teve alguém que você falou assim, nossa, você se surpreendeu em pregar para ela e ela aceitar Jesus? Então, Luciano, infelizmente essa pessoa não está mais entre nós. O Senhor acolheu, mas assim foi uma experiência profunda porque o processo nosso era muito parecido. Eu a conhecia de um bom tempo, né, de outra localidade. E quando cheguei ainda do hospital e eu me deparei com ela, ela afastada da presença do Senhor, era da Adventista, né, mas estava afastada. E quando eu comecei a pregar e eu passei no quarto dela, eu lembro que eu cheguei e comecei a pregar a palavra do Senhor, falando que Deus podia mudar o cativeiro, podia mudar a história, apesar do diagnóstico dela já ser, né, fase terminal, já não tinha mais jeito, né, o caso dela era bem complicado. E quando eu cheguei para falar com ela, eu apresentei para ela Jesus Cristo, né? Eu apresentei para ela o único que podia dar a paz que ela tanto procurava. E naquele momento, quando eu estou ministrando a palavra, no final eu pergunto para ela se ela quer aceitar Jesus. Aí ela fala para mim assim: aceitar não, eu quero reconciliar com Jesus porque eu era serva, estou afastada, mas hoje eu quero retornar para o caminho de onde eu nunca deveria ter saído. E naquele momento foi gratificante, porque ela se entregou novamente a Cristo. E passado alguns dias, infelizmente, ela veio a óbito, mas ela foi para as mansões celestiais. Eu creio que está no lugar muito melhor do que o que nós estamos hoje. E glorificando o nome do Senhor, nós estamos pela vida dela, né? Porque eu sempre falo nas minhas falas e falo para as pessoas que muitas vezes me confrontam dizendo: como que você tem coragem de falar de cura se você ainda não foi curada? Porque a medicina não tem cura para o câncer, existem paliativos. E eu falo que existe curas que são para a terra e existem curas que são eternas. Se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, Luciana, ele vai continuar sendo Deus. Então Deus, ele tem um propósito, e enquanto eu estiver aqui na terra, eu não vou deixar de falar que Deus faz porque ele não fez na minha vida. Eu não vou deixar de falar que Deus não é, porque talvez não aconteceu ainda o milagre que eu espero. Só que o simples fato de estar de pé, fazendo o que eu faço hoje, já é um grande milagre para a medicina e para muitos aí que sabem que não é fácil. Pela medicina, como você estaria hoje? Então, hoje eu estou em acompanhamento, né? Há 7 anos, devido à metástase que deu no pulmão, a gente fez as quimioterapias. Eles falam recalchutou, né? Diminuiu o nódulo, só que ele não sumiu, né? Só que aí nós acompanhamos, ele não evolui, e para a glória de Deus ele vai continuar aí adormecido até o dia que Jesus Amém, voltar, glória a Deus. né? Ele tá adormecido, que eles falam assim, né? Adormece, né? A quimioterapia meio que tem esse papel, né? De recalchutar, de diminuir o nódulo e você prolongar aí, porque infelizmente ainda não existe cura, né? Não existe recursos, né? Que sejam de fato concretos a respeito da cura sobre o câncer. Mas nós que vivemos o Deus de milagre, nós que pregamos o Jesus Cristo que tem poder, que é o dono da vida, que faz, ele já me curou. E eu Glória a creio e eu Deus, tomo amém. posse nessa Glória a tarde. Deus. E como foi? Perdeu o cabelo? Sim, 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 perdi, sim. Eu lembro que eu acho que foi a parte mais difícil, né? Que toda mulher é vaidosa, e eu sempre tive o cabelo muito longo, e sempre fazia progressiva, sempre muito vaidosa. E quando eu, antes de começar o tratamento, a médica ela senta, ela conversa, te explica, né, o que vai de fato acontecer. E ela chegou para mim e falou: Rayana, o seu cabelo vai cair, né, uma semana ou talvez 15 dias, né, e você vai precisar ir rapar a cabeça. Eu peguei e falei bem assim: nossa, sério? Ela falou: sério. E no momento eu me desesperei, né, chorei normal, como toda mulher, mas eu sempre me apeguei naquela frase, né, que diz que a nossa beleza ela é interior e não exterior. Eu acho que de fato a nossa beleza está dentro de nós. E eu posso te dizer, eu acho que o momento que eu mais me senti assim bela, talvez muitas pessoas que estiverem me ouvindo vão achar até um pouco de hipocrisia, né? Porque quem se sentiria bela olhando no espelho e se vendo careca? Quem se sentiria bela olhando no espelho e se vendo sem sobrancelha? Porque, né, a gente perde os pelos de fato. Mas eu olhava ali e eu conseguia me enxergar como eu sempre fui.
Deus foi generoso até nisso comigo. E hoje você tem propriedade para falar para quem está passando por o mesmo desafio que você passou, que Jesus cura, que Jesus pode mudar o quadro. Claro, se ele quiser, ele pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aí, com essa experiência que você passou, você tem encontrado pessoas que enfrentou os mesmos desafios, o desafio que você passou e Deus tem te usado para acalmar o coração, acalmar a alma? Então, sim, de fato, eu tenho encontrado, né, várias pessoas. Hoje, eu meio que me tornei referência aí nessa área de mulheres com relação, né, à luta aí contra o câncer e a pregar mesmo que Deus ele tem poder para curar. Hoje, quando nós temos o culto de mulheres, encontro de mulheres, eu sou sempre, né, convocada para falar mesmo o que Deus fez, testemunhar o que Deus fez. E eu glorifico a Deus, né, porque um dia o Senhor falou que não era para morte, mas era para glorificação do nome dele. E aqui nós estamos, né, com esse intuito mesmo de glorificar o nome do Senhor. E a palavra que eu diria nessa tarde para quem está passando por esse processo, está enfrentando, né, essa luta aí contra o câncer, a palavra para você nessa tarde é não desista, né? Porque Deus ele tem sim poder para fazer. Deus ele tem poder sim para mudar a sua história. Eu não sei em qual momento que você está passando, eu não sei qual estágio que está aí a sua enfermidade, mas eu posso te dizer com toda a propriedade que Deus fez na minha vida, que Deus ele faz, e eu sou prova viva do milagre de Deus. Eu sou prova viva, improvável até, né, diante da medicina, sou improvável porque muitos olharam para mim e decretaram que era o meu fim. Muitas pessoas, infelizmente, acharam que eu ia morrer. Uma vez eu me lembro que eu parei na UTI após uma quimioterapia da vermelha, que é uma das mais fortes, que nós começamos com a branca, com a amarela e vamos para a vermelha, que é a mais forte. E os efeitos colaterais, eles são muito fortes, né? Eu lembro que eu ficava muito fraca, eu perdi muito peso e eu lembro que eu cheguei a pesar quase 50 quilos. E assim, eu ficava muito debilitada quando eu chegava na minha casa, não tinha força nem para tomar um banho, nem para se alimentar. Mas a todo instante eu sempre tive uma força dentro de mim que me impulsionava a me levantar, que me impulsionava a continuar falando, né, a respeito do que Deus tinha para fazer na minha vida. E quando as pessoas iam me visitar, Luciano, acho que as pessoas achavam eu chegar lá e as pessoas começavam a chorar, quem me conhecia olhava para mim e falava: "Nossa, essa não é a Rayane que eu conheço". E as pessoas olhavam para mim e começavam a meio que desabar, não tinha como, quando você ama alguém, quando você conhece alguém, você se depara, vê aquela pessoa numa situação que para a medicina não tem jeito. Então eu começava a encorajar essas pessoas e as pessoas saíam lá de casa rindo, saíam lá de casa dizendo: "Meu Deus, eu tô até envergonhada, eu vim aqui, ela tá me dando conforto, ela tá me dando palavra". Então assim, a todo instante eu senti mesmo o cuidado de Deus, eu senti mesmo o Espírito Santo de Deus cuidando nos detalhes. Eu senti literalmente ele me carregando no colo, sabe? Aquele momento que você olha para você no espelho e você se pergunta: Senhor, quando esse furacão passar, será o que vai sobrar de mim? Então, naquele momento, vinha sempre à minha mente: Senhor, quando esse furacão passar, o que vai sobrar de mim? Então, assim, não é o que vai sobrar, é o que vai renascer de mim, porque eu renasci das cinzas. Eu posso dizer que hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou algo que Deus ele reconstruiu dentro do processo do câncer. Deus ele me reconstruiu com uma força, com uma garra, com uma determinação que às vezes eu até me desconheço, mas o Senhor ele tem poder para fazer. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? É. Então, pelo que você está falando aí, em momento nenhum você chegou a, tipo assim, a pensar: será que Deus vai me recolher? Pelo que você passou, não, porque você estava Sim, convicta sim, que Jesus ia sim, mudar o quadro. sim. Então, apesar de ter, de uma vez, por isso que eu falo que nós temos que ter muito cuidado com as revelações, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de Deus mandou dizer, porque quando você chega num ambiente, você libera uma palavra que Deus mandou dizer, é algo muito forte, porque as pessoas se apegam àquilo, né, de fato. E eu lembro que uma vez, uma tarde de círculo de oração, que na nossa igreja sempre tinha às 3 horas da tarde, eu sou aquela mulher que ama oração, criada pela avó no meio do círculo de oração, então eu sou apaixonada por oração, momentos de oração, tudo que envolve círculo de oração, eu sempre gosto de estar no meio. Eu lembro que uma dessas tardes, eu tinha acabado de chegar de uma quimioterapia nesse dia, e eu fui para a igreja muito frágil, muito fraca,
E quando eu cheguei lá, do nada, levanta uma senhora e Deus manda te dizer que é para você se preparar que ele vai te recolher. Então, naquele momento, Luciano, sabe quando a pessoa fala algo com você e você sai daquela dimensão e eu não conseguia mais ouvir, eu não conseguia mais enxergar as irmãs que estavam à minha volta, literalmente é como se eu tivesse sido retirado da terra por um instante. Eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus, ele permitiu e me retirou desse ambiente para mim não me frustrar. Né? Então, assim, eu voltei para minha casa muito desesperada, muito perturbada. E quando eu cheguei na minha casa, eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor não é Deus de dúvida. E o Senhor disse no processo, no começo do processo, que não era para morte, era para glorificação do seu nome. Como que agora, no meio do processo, o Senhor levanta e usa alguém dizendo que vai me recolher? Eu não entendo, Senhor. Eu não aceito essa palavra na minha vida. Se realmente foi o Senhor que determinou o milagre, eu tomei posse do milagre. E ali eu comecei mesmo a me questionar por muitas vezes, mas em momento algum eu duvidei do que Deus tinha para minha vida. Eu fiquei com a promessa que Deus me fez. Porque quando nós temos, Luciano, discernimento espiritual, você entende quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Às vezes as pessoas, por um momento de emoção, nem vou aqui julgar a vida da profeta, porque não cabe a mim, de repente um momento de emoção, pelo cenário que ela estava vendo, né, ela meio que talvez possa ter se confundido, não sei, mas eu só sei te dizer que eu fiquei com a promessa que Deus me fez e que eu estou para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos falar do nosso apoiador. Nosso apoiador é a loja Brasa Viva. Já conhece? Então, eu vejo no Instagram, mas a loja física eu não a conheço. Fica no centro de Aracruz. É uma livraria e loja. Que Lá a gente benção. encontramos bíblias, camisa, artigos para Santa Ceia, chaveiros, caneta para pastor, presbítero. Então, precisar de Nossa, que dar um legal. brinde, loja Brasa Viva no centro de Aracruz. A irmã Cid, lá o nosso irmão Geraldo, está lá de braços abertos para nos atender da melhor forma. E se talvez tenha alguma coisa lá que não tenha, ela vai tentar fazer de tudo para encontrar para vocês. Ah, que Tá legal. bom? Deus abençoe nossa irmã Cid, a loja Brasa Viva. Que bom. Vocês são bênção na nossa vida. Amém. Então, passou pelo processo, o Senhor colocou a mão, Sim. já era missionária? Não, ainda não. Não era missionária. Eu fui levantada depois, né, em 2021, né, para 2022, eu fui levantada missionária, porque eu já trabalhava no departamento de missões, já ficava responsável pelos cultos de missões. E aí eu lembro que um dia eu fui convidada até, né, para pregar na igreja, um pastor, e quando chegou lá, terminou a ministração, algo muito impressionante, tá? Como Deus me chamou. Terminou a ministração e o pastor chegou e falou comigo aqui: olha, Deus mandou te dizer que é para você se preparar. Convide a pessoa que você quer que pregue no seu culto de unção, porque eu vou te levantar missionário. Que no momento que você pregava, eu via do alto o céu descendo um óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus. E eu meio assustada, né? Falei assim: nossa, mas já? Né? Então, assim, eu recebi de bom grado, orei ao Senhor, senti paz. E aqui estamos, né? Desde 2022, 21, 22. Aí estamos como missionária, mas de fato atuando no campo há 2 anos, nas aldeias, com o projeto 100% Missões, sou secretária executiva de missões também. E nós temos aí feito um trabalho maravilhoso e nós temos o Missões sobre Rodas, né, que nós fazemos uma viagem ao ano missionário. O ano passado nós estivemos na Bolívia, esse ano nós vamos para o Paraguai e para a Argentina. Temos também o nosso acampamento missionário, que acontece 2 vezes ao ano. Nós temos em março, vamos ter outro agora em setembro. E temos o Missões Kids, que trabalha com as crianças. Então, assim, o projeto 100% Missões, ele abrange toda a faixa etária, porque não existe idade para se fazer missões. Existem pessoas disponíveis e Deus quer usar quem está disponível. E como é chegar em algum lugar para fazer missões com culturas diferentes, línguas diferentes? Como é que a gente consegue entrar? Então, Luciano, nós temos um desafio, né? Porque a cultura é diferente, a linguagem é diferente, mas o pai das missões, ele cuida, né? Os pais das missões, ele provê, ele dá o entendimento, ele prepara alguém para, né, poder traduzir. Nós tivemos na Bolívia, é muito parecido, né, a fala deles também, até porque é fronteira ali, né?
e aqui também. E nós, assim, meio que não tivemos muita dificuldade. E agora vamos para o Paraguai e para a Argentina, também creio que Deus vai prover lá também. Assim, há uma dificuldade, às vezes, na forma de se abordar, né? Porque cada país tem sua cultura, né? E nós entendemos que nós não chegamos para mudar a cultura, nós chegamos para apresentar Deus para eles, mas dentro da cultura deles de uma forma que eles entendam, né? Porque eu acho que quando nós chegamos querendo quebrar um paradigma, quando nós chegamos querendo quebrar a cultura de alguém, você está tirando essa pessoa da zona de conforto dela e fica mais difícil você acessar a ela, né? Então Deus ele dá estratégia, né? Ele dá ferramentas e cabe a nós usá-las com sabedoria, né? De fato. E Deus, ele sempre tem dado estratégia e tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Então, Deus te levantou como missionária, continua fazendo a obra e o Sim. amor por missões só cresceu. Só cresceu, só cresce. Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo mesmo. Apesar de vez em quando a gente, né, ministrar a palavra aí do Senhor, como eu disse, nós recebemos bastante convite no culto de mulheres. Mês de outubro, então, acho que é o mês que a gente mais é solicitado, o Congresso de Mulheres, por fato do testemunho e por eu ser muito conhecida na Barra do Riacho, né? Glória a Deus, eu louvo ao Senhor que Deus tem feito extraordinariamente. O nosso ministério é algo assim que nós carregamos no joelho, é algo sério, é algo que tem assim base mesmo. Nós trazemos Deus como centro e Deus fez uma promessa, né, de que ele sopraria o nosso nome aí nos quatro cantos. E ele está cumprindo essa promessa. Eu falo que quando Deus quer, o Senhor, ele nos apresenta. E Deus ele tem literalmente feito isso de uma forma extraordinária para que o nome dele seja glorificado. E eu falo assim, Senhor, eu não sei onde o Senhor quer me levar. Mas aonde o Senhor me permitir pisar os pés, que eu seja inspiração e que eu seja canal de bênção, né? E que eu mantenha sempre a minha humildade e não esqueça jamais de onde o Senhor me tirou. Porque talvez o maior erro que nós cometemos, Luciano, na nossa caminhada, é quando nós começamos a avançar um pouquinho, nós se esquecemos de onde nós viemos, nós se esquecemos de que eram meros pecadores, né, improváveis, que o mundo não dava nada, que as pessoas não acreditavam em nós, mas o Senhor investiu muito alto, o Senhor apostou muito alto na cruz do Calvário, o preço de sangue, para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. E por que não proclamar o Evangelho de Cristo para todos? Eu falo que o próprio Deus não fez acepção de pessoas, né? O próprio Deus, ele foi muito julgado pelo fato de estar sentado muitas das vezes aos fariseus, né? Então, às vezes nós também enfrentamos essa dificuldade, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de assentar à mesa com alguém para falar de Cristo. Eu não tenho dificuldade nenhuma para voltar no lugar de um dia onde eu já passei. Eu não tenho dificuldade nenhuma, talvez, de sentar com uma pessoa usuária de droga, com um morador de rua, com uma prostituta. Eu não tenho dificuldade, talvez, de entrar até dentro de um forró para poder panfletar, né, desde que o Senhor me direcione a isso, que tudo tem que ser debaixo da direção de Deus. Então, assim, o meu intuito é quanto mais pessoas para Cristo povoar o reino dos céus, assim como Deus me alcançou com graça de salvação, eu quero que todos sejam alcançados por esta palavra. Glória a Deus. E fazer missões. Às vezes nós precisamos e merecemos, é claro que Deus provê tudo, mas muitas vezes o recurso é pouco, né? Recurso financeiro. Exatamente. Hoje eu tô como missionária de campo há 2 anos por amor, né? Eu não tenho assim um salário de missionária, eu não sou mantida por nenhum tipo de denominação. E eu posso te falar, Deus ele tem cuidado tanto nos detalhes que não tem faltado nada. E eu não me arrependo da escolha que eu fiz, de quando eu decidi de fato ir servir, né? E eu entendi que o Deus que me enviou é o Deus que cuida. O Deus que te chamou é o Deus que provê. E eu posso falar para você, não existe coisa melhor do que você viver na dependência de Deus. Eu sou prova viva disso, né? Eu vivo literalmente a dependência de Deus e Deus cuida nos detalhes. Muitas das vezes as pessoas nem entendem, né? Como é que a gente arruma, igual esse tempo. Eu lembro que eu fui fazer a unha no salão da amiga minha e ela questionando, falou assim, nossa amiga, as pessoas ficam se perguntando como é que eu amo passear, né, quando eu tenho oportunidade, que você tá aqui, você tá ali, você se veste bem, você, né, anda sempre arrumada, como é que você faz, que o pessoal usa um termo aí, né, não dá nem um prego no mamão e vive bem. Eu falo assim, eles nunca vão entender o que é viver na dependência de Deus, porque a promessa que Deus me fez dentro de um quarto fechado um dia é, eu vou te calçar, eu vou te vestir, eu vou cuidar de você e dos teus mínimos detalhes, porque hoje eu não trabalho, né, devido
a dificuldade aí da enfermidade. Não que eu não possa trabalhar, porque eu estou bem, graças a Deus. Só que, vamos ser sinceros, empresa nenhuma vai contratar um funcionário que faz um tratamento de câncer. E se você for fazer uma entrevista, não pode mentir, você tem que ser sincero. Sim. Então, a gente até já tentou algumas oportunidades aí, mas infelizmente não conseguiu devido, né, ter colocado que tinha um problema de saúde. Mas o senhor sabe de todas as coisas, né? Eu sou vigilante, né? Trabalho como vigilante. E aí tentei uma vez uma vaga aí, mas não deu certo. E aí eu falei, senhor, então é para mim trabalhar para o senhor, né? Então eu vou trabalhar para o senhor. E nós estamos aí no campo trabalhando e Deus tem cuidado. E eu vou falar, nossa, é coisa assim, Luciana, que talvez um dia seria pouco para falar das experiências que a gente vive no campo missionário. O campo, ele tem me ensinado muito. Ele tem me forjado muito, ele tem me amadurecido muito. Eu falo que às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, das quatro paredes e vivenciar lá fora o que as pessoas estão vivendo, que os missionários estão vivendo. Porque uma coisa, Luciana, é você ouvir falar, outra coisa é você viver. E hoje eu vivo as dores do campo, eu vivo as dificuldades do campo, eu vivo as experiências do campo, mas eu não me arrependo da escolha que eu fiz há 2 anos atrás e não trocaria nada do que eu já vivi, nem que eu estou vivendo, né, por nada dessa terra, porque é algo assim extraordinário que Deus preparou para mim. Amém. E você falou uma coisa certa aí. Nenhuma empresa vai querer contratar alguém que tem problema de saúde. E a gente, às vezes, na nossa inocência, outro dia veio um rapaz aqui, o Wesley, mandar um abraço para ele. O Wesley, ele fez transplante de 3 fígados. E ele fez um com 7 anos, aí eu perguntei, mas você trabalha em quê? Ele falou, eu trabalho às vezes, quando eu estava bem, eu fazia um bico para ajudar na renda, porque o benefício é pouco e tal. Sim. E ele paga aluguel, tem os filhos. Aí eu pensei assim, mas não ficha? Aí ele falou assim, quem vai querer alguém que tem que se ausentar direto para fazer um tratamento? Aí a minha mente abriu. Falei, rapaz, não é que é verdade? Exatamente. Verdade. Eu acho que esse é um dos problemas que a maioria enfrenta. Você falou aí do benefício, eu nunca tive acesso a esse benefício. Fui negado várias vezes, né? Entrei com recurso de INSS, né? Que é um auxílio-doença que antigamente se dava. Uhum. E eu nunca tive, porque infelizmente, né? Quando eu adoeci, eu não estava trabalhando de carteira assinada, né? Eu trabalhava numa padaria fazendo extra, né? Então, se você não tem carteira assinada, não contribui, dificulta mais um pouco. Então, eu nunca tive, desde o começo do processo, eu nunca tive acesso a esse benefício, né? E desde sempre o senhor já cuidando, né? E eu lembro que eu recebia só o Bolsa Família, que na época era R$ 60, né? Que eu ganhava, R$ 60, que uma filha só. Aí depois foi aumentando, aumentando. E eu posso te falar que nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldade, dentro desse deserto, o Senhor proveu de eu ter para dar para as pessoas. Glória a Deus. Sabe, o Deus é Senhor fiel. preparou literalmente, Deus levantou pessoas. Eu falo que no meio do processo, na maioria das vezes, não é as pessoas que você espera que vai estar do seu lado. Não. Porque as pessoas que eu imaginei talvez que estivessem do meu lado, infelizmente, por causa da correria, por causa da dificuldade do dia a dia, algumas não puderam estar. E eu falo que eu vivi literalmente a passagem de Jó. Eu precisei perder tudo para entender que a minha dependência estava somente em Deus, né? E eu lembro que na época muitos amigos se afastaram. Eu lembro que eu morava de aluguel, eu cheguei a ser despejada da casa porque eu não tive condições, né, de trabalhar para pagar um aluguel. E aí eu tinha minha filha também. Eu lembro que o emprego, né, eu não pude mais trabalhar. Então, assim, eu também acabei, né, perdendo a família, né, o esposo. E literalmente foi um momento assim muito difícil, um cenário de perca, onde eu comecei a perder coisas e eu me perguntava ao Senhor por quê. E eu entendi naquele momento que tudo que estava acontecendo comigo era necessário porque o propósito que Deus tinha na minha vida era eu entender que a minha dependência tinha que estar somente nele. E naquele momento eu vi e vejo até hoje, eu vivencio até hoje o cuidado de Deus. Aí você me pergunta, Deus restituiu? Restituiu. Deus, para quem morava de aluguel, Deus me deu 2 casas e tem até uma que era kitnet em cima, que é alugada, e por muito Glória a tempo Deus. eu, né, acabei até usando, servindo outras pessoas de uma forma de ajudar mesmo essa kitnet. E o emprego, né? Deus restitui o emprego, porque, como eu já te contei aqui, eu não pude voltar, mas o Senhor cuida.
Tenho lá minha filha, igual eu falei, né, eu perdi um bebê, mas eu tenho uma filha de 17 anos que é uma bênção na minha vida, Manu, minha companheira, minha amiga de todas as horas, passou comigo por um processo muito difícil e Deus colocou a minha tia, colocou ela. Eu lembro que eu tinha uma vizinha também, a mulher nunca foi evangélica, mas aquilo que aquela mulher fez por mim, sabe? Eu acho que talvez outra pessoa não faria. E Deus levanta um exército. Luciana, se eu for citar nome de pessoas aqui que estiveram comigo, minha antiga pastora também, pastora Tatiana, foi uma grande mulher de Deus. Círculo de oração da minha igreja. Eu louvo a Deus pelo círculo de oração da minha igreja, que me abraçou, me acolheu, pagou preço mesmo junto comigo. É isso, né? Igreja é isso, é você se unir no mesmo propósito, né? Que a Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, literalmente, eu vivi isso, eu vi o cuidado de Deus e foi extraordinário. Deus, ele restituiu a minha vida. Deus, ele reescreveu a minha história. Falta aí o casamento, mas estou esperando com paciência no Senhor. Mas no momento certo, o Senhor vai prover. Enquanto Em isso não nome de acontece, nós estamos Jesus. aí seguindo em rumo o alvo e direção que é os céus e servindo. E você falou uma coisa certa, Deus ele provê tudo. Sim, Às vezes Deus provê até quem não é crente, exatamente. porque Deus ele usa de várias maneiras. Eu vou ser sincero para você, por exemplo, nós temos nosso programa aqui. Sim, Aqui a gente não tem algumas pessoas que nos apoiam, mas o recurso é muito pouco. sim, Então, quero honrar aqui, a gente tem que honrar quem nos honra. Eu tenho exatamente. que honrar a dona do estúdio aqui, que é a Sara Ângelo, que Amém. no dia que eu pensei em desistir, ela e a Tenac conversou comigo nesta mesa e falou: não, você não vai parar, a gente vai traçar uma rota melhor. Então, sou muito grato a Deus por ter Amém. colocado na minha vida aqui a Sara, esse estúdio, essa Amém. agência. Deus abençoe grandemente. E é igual eu volto a falar na Bíblia, fala, honrar, vamos honrar quem nos honra. Então, eu honro Exatamente. a eles porque Deus colocou no meu caminho pessoas para me ajudar na caminhada. Amém, Luciano. É gratificante a gente reconhecer ter a humildade de entender que nós não fazemos nada sozinhos, nós temos parceiros, né? Então eu louvo a Deus aí pela vida da Sara, né, que tem te ajudado. Sara, que Deus abençoe sua vida. Esse projeto aqui é algo de Deus, né? Eu falo que quando eu recebi o convite, por muito tempo eu acompanho aí as gravações no Instagram. E um dia eu lembro que eu vendo um testemunho de uma menina que teve aqui, tá passando pelo tratamento do câncer, eu vi a história dela e eu fiquei muito assim comovida. Falei, meu Deus, o Senhor tem poder para fazer, assim como o Senhor fez na minha vida. Aí eu almejei, eu só pensei, eu nem falei, eu almejei, falei assim, quem dera que eu tivesse uma oportunidade de se assentar àquela mesa e falar o que o Senhor fez na minha vida. E parece que o céu se escreveu e anotou e usou você como canal de bênção. Eu louvo a Deus, Luciano, pela Amém, sua glória a vida. Deus. Agradeço mesmo de coração por esta oportunidade que os céus nos deu e que você continue, porque pode até parecer que nada está acontecendo. Pode até parecer que, né, a sensação às vezes é que estamos enxugando o gelo, porque infelizmente nós não temos o apoio das pessoas que nós esperamos, como eu disse aqui, mas o Senhor vai levantar um exército para poder guerrear junto com você, para poder pelejar ao seu lado, e não vai permitir que isso aqui se feche, não vai permitir que isso aqui se encerre, porque isso aqui foi algo de Deus direcionado para poder alcançar vidas, e através desse programa, através desse podcast, eu tenho certeza, Luciano, que as pessoas que estão em casa, elas estão recebendo Cristo de uma forma Amém. extraordinária. Eu tenho certeza que você está sendo um canal de bênção usado por Deus na terra para poder adentrar lares aí que talvez nós não conseguimos entrar, mas através do seu programa você está conseguindo levar uma palavra de salvação, uma esperança para quem acha que não tem mais jeito. Então o segredo é não desistir. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter vindo compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência com Deus. E que o Senhor continue te abençoando grandemente, continue aí prosperando na sua vida e fazendo esse trabalho lindo que é Missões Ganhar Almas para Jesus. Amém, Luciano. Eu que agradeço. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar aqui um versículo que fala muito ao meu coração, que é o Salmo 126, né, no 3, que vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pela quais estamos alegres. Aqui relata o cântico de Sião do povo de Israel quando retorna do cativeiro. Então, hoje, esse versículo resume a minha história, resume o meu testemunho, porque por muito tempo eu estive dentro de um cativeiro sem esperança. Por muito tempo eu achei que talvez não tinha mais jeito para a minha história, só que chegou Jesus
e fez grandes coisas, colocou um novo cântico de Sião, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E enquanto eu estiver aqui na terra, minha maior missão vai ser servir, vai ser proclamar que Deus faz e que Ele é infinitamente mais do que nós possamos pensar e imaginar. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer vocês que ficaram até o final. Compartilhe com os amigos, com a família. Gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.